No livro de Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, eu estou lendo primeiramente na NVI, versão NVI. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Numa outra versão, que é a Nova Almeida atualizada, diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Numa outra versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele. Então, agora que fomos aceitos, justificados pela nossa fé, grava bem essa parte, mas eu vou continuar aqui a leitura. Temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos. Tem algumas traduções que traz tribulações, tá? Pois sabemos que os sofrimentos, as tribulações produzem paciência. Numa outra versão, que eu acho melhor que a Nova Almeida atualizada, em vez de paciência, usa perseverança. Então, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cara, esse versículo aqui, né, é Paulo escrevendo uma carta à igreja de Romanos, né? E ele traz aqui, ele já começa esse capítulo, né? Toda a carta de Romanos é incrível, somente o capítulo 8 eu gosto, é um dos que eu mais gosto na Bíblia. Esse capítulo 5 aqui ele também traz algumas revelações, e a base da nossa fé, a base da nova aliança, a base do Evangelho, né? Que é a justificação por meio da fé. Ele fala aqui de fé, ele fala aqui de graça, ele fala aqui de esperança e ele fala de amor de Deus, que são as bases do Evangelho, as bases da nova aliança, né? Uma coisa que é muito importante, né? A gente entender que a nossa justificação hoje, como pessoas da nova aliança, a nossa justificação é pela fé, é mediante a fé. Nós somos aceitos por Deus pela nossa fé, não pelos nossos atos, não por cumprir leis, princípios, não por doutrina, não por ir muito à igreja, não por muito jejuar, não por boas obras de caridade, não. O que nos justifica hoje, o que nos salva, o que nos dá acesso à salvação, ao céu após a morte, ao ser arrebatado, é a nossa fé em Deus e em Jesus Cristo. A fé que Jesus veio à terra e no nosso lugar tomou o nosso pecado, tomou a nossa condenação, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos deu vida, e vida em abundância, né? Então a gente crê que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o que nos justifica, é o que nos torna aceitos por Deus. Nada mais além disso. Não há nada que você possa fazer que vai te tornar mais salvo do que Jesus já te tornou. Não há nada que você possa fazer que vai te tornar menos salvo do que Jesus já te tornou. Se você crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você está justificado. E como diz lá Paulo no livro de Romanos, no capítulo 8, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então isso aqui é muito importante a gente entender essa base. Logo depois ele segue no versículo dizendo que temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. O amor de Deus, cara, ele é incondicional pela gente, ele é algo que a gente tem que cada vez mais buscar revelação. Quando você for ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia pedindo para o Espírito Santo te revelar mais da palavra, do caráter de Deus, do amor de Deus por você. Em muitas igrejas, durante muitos anos, se ensina que a gente deve amar a Deus, expressar esse amor a Ele, fazendo jejum, sacrifícios, cumprindo regras, mandamentos, doutrinas, servindo a igreja de segunda a segunda, fazendo ofertas mirabolantes. Muito se fala sobre a gente expressar o nosso amor para Deus, na ideia de que a gente vai, de alguma forma, chamar a atenção dEle, como se Deus estivesse de costas para a gente. O amor dEle é tão grande pela gente que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Ele aceitou perder Jesus por alguns dias, mas não aceitou perder a gente pela eternidade. Ele abriu mão do seu único filho para que pudesse morrer por pessoas que eram inimigos dele. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos dele. O que nós merecíamos era a ira de Deus, por causa do pecado que entrou na humanidade lá em Adão, lá no Éden. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos deu o seu Filho. Em vez de nos dar a sua ira, Ele nos deu o seu Filho.
para que morresse por nós, levasse o pecado e a condenação e a morte que estava sobre nós, sobre a nossa natureza, e depois ressuscitasse, nos desse uma natureza do próprio Deus, a Zoe, a vida de Deus habitando em nós, que é o Espírito Santo. Você que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode se entender como alguém justificado, aceito por Deus, por causa da tua fé, e que você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Ele continua, né? Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, né? Vou ler aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. A graça, cara, é uma das bases também do Evangelho, assim como a fé e a justificação pela fé. A graça, ela não é uma doutrina, não é um conceito, uma interpretação. A graça é o Evangelho, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. A graça é o milagre de um escravo do pecado do mundo sair da condição de escravo para filho de Deus. Filho de Deus. As pessoas do Antigo Testamento eram servos de Deus. Todos eram chamados de servos. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós somos filhos de Deus. Nós que aceitamos Jesus, que tivemos o novo nascimento. Pela nossa fé, fomos justificados e aceitos por Deus, e hoje somos filhos de Deus. Então, isso é a graça. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. Isso é uma dúvida que eu tive durante muito tempo também, se quando a gente comete um erro, ou quando a gente está num dia mais para baixo, com menos esperança, menos fé, se a gente perde a graça, se a gente perde essa filiação, se a gente perde esse acesso, posse da herança, né? E não, a gente continua firme nela. Vou te dar um exemplo para você ilustrar isso. Meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Se algum deles faz alguma besteira, faz uma coração comigo, me desobedece, ele deixa de ser meu filho? Não. Por mais que talvez ele tenha me entristecido, no meu caso como humano sanguíneo, né, fico com raiva, mas ele não deixa de ser meu filho, eu não deixo de o amá-lo. Em nenhum momento eu vou para puni-lo, jogar uma doença na vida dele, ou uma falência, ou um divórcio, né, ou um adultério. Eu não vou fazer isso, eu não vou trazer esse tipo de coisa para a vida do meu filho, porque ele fez alguma coisa que me desagradou. Ele continua sendo meu filho, eu continuo amando ele. Ele continua firme na condição de filho. Ele continua tendo acesso à herança dele. Entende isso? A mesma coisa somos nós. Estamos firmes na graça de Deus. Estamos firmes na graça de Deus por meio da nossa fé. Essa graça que nos foi dada por Cristo, esse favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Você nunca vai ser capaz, você nunca vai conseguir merecer o que Cristo nos deu gratuitamente e merecidamente. É favor, é graça, a nossa justificação, a nossa adoção como filho, a nossa participação de toda a herança, de todas as promessas para o povo judeu, para o povo de Deus, né? A gente nunca vai conseguir merecer isso, nunca. A gente é justificado e a gente passa a ter acesso a ser filho de Deus por causa da graça. Isso foi nos dado pela graça e a gente acessa pela fé. Esse é no versículo 2, ele continua, né? Agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus como filhos, né? A Bíblia diz que a gente está assentado com Jesus em lugares celestiais. Nós, nosso espírito, que o homem é um espírito, eu já falei isso aqui em alguns vídeos, o homem é um espírito que possui uma alma, que é a mente, e habita num corpo. O nosso espírito, a partir do novo nascimento, ele está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Algumas coisas da Bíblia são difíceis de entender pelo tempo, né? A diferença entre Cronos e Kairos. A gente vive e percebe o tempo de uma maneira Cronos, né? Sequencial. Um segundo após o outro, um minuto após o outro, um dia após o outro, enfim. Deus vê o tempo de uma maneira diferente, tá? Um exemplo que eu gosto de usar é como se você estivesse vendo um desfile de 7 de setembro, por exemplo. Você está vendo lá cada bloco, né, passar, e você não vê o último ou o primeiro, você está vendo o que está ali na sua frente. Esse é o Cronos. O Kairos é como se você estivesse de helicóptero vendo do primeiro ao último bloco do desfile simultaneamente, entende? Então, algumas coisas são difíceis de a gente entender na Bíblia, porque Deus vive no Kairos, não no Cronos, e a gente vive no Cronos, não no Kairos. Mas a fé, ela acessa o Kairos de Deus e traz essa realidade para o Cronos, porque uma realidade inferior não pode subsistir à outra, que é superior a ela. No versículo 3, ele vem para uma parte também que me ensinou muito. Também nos alegramos nos sofrimentos. Nossa, isso é muito contra-intuitivo, isso é muito irracional e ilógico.
esse é positivismo? Não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo: também nos alegremos nos sofrimentos ou nas tribulações, como diz aqui em outra tradução, pois sabemos que as tribulações produzem paciência ou perseverança, como eu falei, que é uma versão que eu até prefiro. Cara, perseverança é fundamental na tua trajetória de fé, porque principalmente na nossa geração extremamente ansiosa, a gente quer que tudo aconteça muito rápido, e não é que Deus precise de tempo para produzir o teu milagre. Essa ideia, essa frase, né, de que Deus está demorando porque está caprichando, ela não se sustenta, porque Deus criou tudo que existe em 6 dias. Ele não precisa de tempo para poder criar o seu milagre. Ele, na verdade, está esperando que você avance o que você precisa avançar, que você amadureça o que precisa avançar. É exatamente o que esse versículo aqui diz. Não somente isto, também nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência. Algumas versões que dizem caráter aprovado, outras versões que dizem aprovação de Deus, mas aqui é a maturidade. Ou seja, a perseverança nas tribulações, você perseverar numa postura, numa confissão, numa mentalidade de fé, vai produzir em você experiência, maturidade. A maturidade produz esperança. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que é muito incrível aqui é que a gente precisa entender que o maior milagre que a gente poderia receber, a gente já recebeu, que é exatamente isso aqui. A gente tem a vida do próprio Deus que foi dada a nós, ela vive em nós. Jesus diz, né, que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, né? As palavras do grego originais nesse versículo é bios e zoe. As duas vidas, né? A primeira é bios e a segunda é zoe. Bios, né? Isso aqui pode dar um vídeo só disso, mas bios fala sobre vida natural, vida do corpo, saúde, enfim, para o corpo e para a alma. E Zoe é a vida do próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive dentro de você, irmão, junto com o teu Espírito. Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, vive dentro de você. Aquele que criou tudo que existe, aquele que te criou, aquele que sabe todos os seus dias antes mesmo de qualquer um deles existir, aquele que tem planos de paz, de bem para você, para te dar o futuro ao qual você deseja, aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou pensar. Ele habita, ele vive dentro de você, ele escolheu você para ser morada. Para você que já entendeu, reconheceu e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não fez, você pode fazer isso agora, nesse exato momento. Você só precisa falar com Deus, como se estivesse falando assim com um amigo. Falar: Deus, perdoa os meus pecados, faz de mim uma vida nova. Eu reconheço Jesus como meu, e eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você pode fazer isso agora. Pedir para Jesus, e eu tenho certeza que você vai viver um novo nascimento. Ele vai entrar na sua vida e vai fazer novas todas as coisas. Pode ser um processo que te demande paciência e perseverança, mas a perseverança vai te produzir experiência, maturidade, que produz a esperança e que ela não nos decepciona. A esperança correta, inclusive, é o meu último vídeo que eu postei. A esperança, a gente precisa cultivar a esperança certa, que é a esperança em Cristo Jesus. A esperança em Deus, na palavra de Deus. Se na palavra de Deus diz que vai acontecer, se Deus disse que vai acontecer, então já aconteceu, irmão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você possa refletir e meditar nessa passagem. Leia sozinho essa passagem, em várias versões, medite nela. Leia e medite nela. E peça para Deus e peça para o Espírito Santo revelar e ministrar ao seu coração o que você precisa entender dela. Se você aceitou Jesus, cara, nesse vídeo, comenta aqui, por favor. Deixa a gente saber. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você pensou, beleza? E é isso. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom.